Adianta. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, bom dia a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Que cada um de vocês tenha um domingo cheio de graça, de poder e, acima de tudo, de unção, tá? Que esse é o principal na nossa vida, é a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos estudar sobre Abigail, tá? Sobre Abigail. E é uma história que eu confesso para vocês que me deixou assim alegre, né? Me ensinou muito, mas também em alguns pontos me deixou muito triste, porque nós mulheres, nós queremos aprender com as mulheres da Bíblia, nós mulheres da Bíblia, e nós precisamos aprender que elas eram igual a eu e você. Elas tinham as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades, elas tinham os mesmos aborrecimentos, elas tinham. Abigail, a Bíblia nos dá muitos exemplos da vida familiar, mas poucos são os que podemos chamar de famílias ideais. Algumas eram famílias com múltiplas esposas ou esposas estéril. Eles tinham duas, mas uma era estéril. Outras tinham famílias desobedientes, problemas econômicos, enfermidades, morte, né? Ou marido ou esposa, ou companheiros que trilhavam na sociedade errante. Deus, em sua santa sabedoria, nos dá exemplos de mulheres que viveram essas situações na sua vida real e os seus lares. Podemos viver, né? E com a ajuda de Deus, elas nos mantiveram em suas casas em relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justa, é esse tipo de mulher que eu e você precisamos desejar ser. Tem uma pesquisa que eu fiz que diz assim: Abigail era uma das 7ª mulher valorosa em 1 Samuel 25. Abigail, ela era tida uma das 7 mulheres valorosa, ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher com cheia de elogios, uma mulher que poderia se elogiar. Abigail foi uma mulher de destaque na Bíblia, que fez parte da história de Davi. Podemos dizer que Abigail é considerada uma mulher de grande significado para a missão, para o ministério das mulheres, com suas qualidades e características marcantes. Eu e você podemos pegar Abigail como exemplo para o meu ministério,
tá? Para a grande qualidade do meu ministério, para o meu ministério ser um ministério de qualidade. Um ministério de qualidade. Deus quer marcar nosso ministério e fazer com que você marque essa sociedade, a minha e a sua geração, de hoje através da palavra de Deus. Mulheres virtuosas. Eu e você somos mulheres virtuosas, porque eu tomo posse dessa unção, da virtude do Espírito Santo na minha vida neste dia. Abigail foi determinada e decidida, né, ou decisiva. Abigail foi pacificadora e bondosa. Abigail foi respeitosa. Abigail era sincera. Abigail foi forte. Abigail foi valorosa. Abigail foi resgatada. Querida, Abigail, ela tinha qualidades especiais, qualidade que hoje nós precisamos procurar em nós mesmos e encontrar, pedir ao Espírito Santo que nos dê. Se você não tem, pedir a Ele que nos dê. Porque Abigail viveu uma vida muito triste que hoje nós, na nossa sociedade, nós vimos todos os dias, assistimos todos os dias nos jornais, mulheres que vivem uma vida igual a da Abigail, homens que são maridos que são alcoólatras, homens violentos, ignorantes, grosseiros, que chegam em casa quebrando tudo. Chega em casa, a mulher faz uma comida gostosa e ele joga prato na parede. O marido de Abigail, ele era, segundo a Bíblia usa uma palavra muito forte. Ele era um homem grosso, ignorante. Nabal era ignorante. Davi e seus homens perambulavam pelos campos, protegendo os fazendeiros, porque depois que a mulher de Davi, né, Mical, salvou Davi, amarrando os lençóis, e Davi fugindo para que Saul não o matasse, Davi então ele entrou nas campinas e saiu errante. Só que os homens, vamos dizer assim, as pessoas excluídas da sociedade, né? Excluída da sociedade, procurou Davi, né? Querendo que Davi fosse o líder dele, querendo que Davi ensinasse a eles a lutar. Davi, como ele era o melhor, né, dos melhores do exército de Saul, Davi ensinou todas as técnicas de espada e arco e flecha. Davi ensinou para aqueles homens. E acima de tudo, Davi ensinou sobre o rei de Israel. Davi não era só um foragido, não. Ele também ensinava.
Você quer ficar no meu grupo, então você vai passar a partir de hoje ser um homem de bem. Você não vai ficar por aí roubando, não, não. Eu vou fazer um exército. E a Bíblia diz que Davi tinha um exército de 600 homens. 600 homens. No dia de colheita, Davi, ele protegia então aqueles fazendeiros que estavam ali próximos. Ele protegia então os fazendeiros. Começou então a ver aquela proteção, porque ninguém tinha coragem de roubar nenhuma ovelha, né? Numa região aonde Davi estava acampado, ninguém tinha coragem, porque Davi já tinha a fama dele, né? Davi tinha a fama dele. Então todos os homens ficavam despreocupados. Então o que é que eles faziam? Dava para Davi e para os homens deles gados, ovelhas, alimentos, para alimentar, dava todo tipo de alimento para o exército de Davi, como um agradecimento, como um agradecimento. Só que no capítulo 25, eu vou ler para você, porque nós estamos aqui para ler a palavra de Deus. Capítulo 25, versículo 2 e 3, diz assim: E havendo homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas, ou seja, era na época de tirar a lã das ovelhas, né? E era este homem chamado Nabal, e a sua mulher Abigail era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era de duro coração, maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. Ou seja, Nabal era, vamos dizer assim, era o pior dos piores dos maridos. Era o pior dos piores, né? Era o pior dos piores. Mas ele tinha uma esposa amável, agradável, né? Abigail, ela era amorosa, né? Muito carinhosa, cuidadora e tolerante, porque ficar casada com um camarada como esse é uma mulher tolerante. Vamos lá. Um pouco da descrição de Abigail. Uma mulher sábia e de descrição. A Bíblia nos diz que Abigail era casada com Nabal. Nabal era um homem rico, como eu falei, mas era um homem ignorante e de dura serviço. De dura serviço. De dura serviço. Quando chegou os companheiros de Davi, Davi mandou 10 companheiros dele à casa de Nabal, pedir comida.
pedir comida. E diz assim: Davi e seus homens haviam sido bondoso com Nabal. Davi havia sido bondoso com Nabal, tinha protegido ele e toda a sua fazenda. E Davi enviou 10 homens a uma missão de paz, para pedir alimentos. Nabal, o que era lhe devido, quando este se negou a dar-lhe de comer, Davi decidiu matar Nabal e toda a sua gente. Davi decidiu matar Nabal e toda a sua gente. Ele disse: já que nós estamos aqui, cuidando da fazenda dele, evitando que ladrões roubem as ovelhas, os animais dele, e ele não está reconhecendo o nosso trabalho, eu vou matar todos da família dele. Não vai ficar ninguém vivo. Não vai ficar ninguém vivo. Quando Abigail, porque ela não tinha ouvido falar, ela não ouviu essa conversa, ela não sabia que Nabal tinha recebido a visita desses 10 homens. E quando um dos seus empregados falou para ela: olha, minha senhora, teve aqui pela manhã, na hora em que a senhora estava até mesmo dormindo, cuidando das suas crianças, né? Teve aqui uns guerreiros de Davi pedindo comida e o seu marido falou que não ia dar e ainda chamou Davi de vagabundo. Vá trabalhar, vagabundo. Ela falou: é o quê? Me conte essa história em detalhes. Um dos servos de Nabal contou para Abigail, rogando-lhe que fizesse algo. Até o empregado ficou com medo, porque sabia que Davi não ia deixar isso passar em branco. Davi ia fazer alguma coisa. Abigail agiu imediatamente. Querido, uma mulher, quando ela é sábia, quando ela é prudente, ela age imediatamente, ela não espera. Ela não fica esperando. A única coisa que mulher espera, a única coisa que a mulher tem paciência de esperar é colocar batata doce no forno, batata doce no fogão de lenha, passar na cinza. É a única coisa que a mulher tem paciência. Ela chega até esquecer. Mas qualquer outra coisa, a mulher, ela não esquece. Ela tem pressa, ela age de imediato. De imediato, ela age. De imediato, ela age.
Vamos lá. Sem dizer nada a seu esposo, porque o camarada, ele era alcoólatra, e quem é alcoólatra? Ele fica bêbado de manhã, de tarde, de noite. A cachaça da manhã faz efeito de manhã e de tarde. A cachaça de tarde faz efeito de tarde e de noite. A cachaça da noite faz efeito de noite e de manhã. Ou seja, ele passa o dia todo fora do ar. Passa o dia todo fora da casinha. Então, não adiantava ela pedir a ele permissão para levar comida para Davi. Porque ela já conhecia a grosseria de Nabal. E eu dizer uma coisa para você, querido. A pior coisa, uma das piores coisas, é uma pessoa, não só esposa, mas filho, viver com pessoas ignorantes, com homens ignorantes, pais ignorantes, vizinhos ignorantes, irmãos ignorantes, pessoas ignorantes dentro de casa. É horrível. O ambiente fica contaminado. O inimigo, ele está sempre agindo, porque ele encontra lugar para ele agir. Para ele trazer perturbação, para ele trazer fofoca, trazer contenda. E você imagina o que aqueles servos de Nabal não sofria com ele. Levou pessoalmente a Davi os seus homens, tanto o suprimento quanto achou necessário para eles. Abigail encheu aquelas mulas, aqueles jumentos de alimentos, de ovelhas, as ovelhas que ele tinha tirado o pelo, as que estavam com pelo, as que ele já tinha matado, as que ainda estavam vivas. Ela mandou tudo para Davi. Mandou tudo. Todos os alimentos que ele tinha colhido, ela pegou tudo, encheu uma carroça, um saco e saiu levando para Davi. Só que os homens não foram sozinhos. Quando os homens de Davi chegaram lá e deram a notícia de que Nabal não ia ajudar, não ia dar comida, Davi ficou irado. Ele disse, dos 400 eu quero só 40 para matar, dizimar a família de Nabal. Os outros 200 ficam no acampamento. Mas Abigail era pacificadora. Ela era pacificadora. Quando a ira de Davi estava em auge, Davi já tinha colocado a espada no cinto, Davi já tinha colocado o seu arco e flecha no ombro, Davi já tinha colocado o seu capacete, ele já estava com sangue no olho. De repente aparece uma mulher linda, linda, linda.
Porque segundo a Bíblia, Abigail era ela uma mulher linda. Ela era uma mulher formosa. Abigail era uma mulher formosa. Ou seja, ela tinha o corpo e o rosto bonito. E além de ser educada e inteligente e discreta. Quando Davi olhou aquela mulher se prostrando nos seus pés e chorando, sem saber quem era aquela mulher, Davi teve curiosidade, porque Davi ele era um camarada sem vergonha. Davi não podia ver uma mulher. Davi era um rei, mas era um rei retado. Davi era um rei retado. Todas as mulheres que... A minha cortina aqui tá me atrapalhando, deixa eu só ajeitar aqui, tá, queridas? Desculpa. Davi era retado. Quando Davi viu aquela mulher bonita, elegante, chorando nos seus pés, Davi ficou curioso. No auge da ira dele, Abigail acalmou Davi. Abigail foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés e presenteou com os seus alimentos e com atitude de humildade aceitou a culpa pelas ações do seu marido e explicou a Davi que a atitude insensata de Nabal era uma característica pessoal dele. Ela falou assim: meu senhor, aqui estão os alimentos, me perdoe pela atitude insensata do meu marido, porque aquela é a personalidade dele. Ele é aqui a ignorância dele com os seus companheiros, com os seus guerreiros, não era porque ele tinha tomado muito vinho, não. É porque ele é ignorante mesmo. Ignorante mesmo. Nabal, ele é grosso mesmo. Aquela é a personalidade dele. A personalidade dele é daquele jeito. Um homem grosseiro, mal educado, ele é daquele jeito. Abigail reconheceu que os homens de Davi haviam sido bons protetores e rogou-lhe que pudesse poupar-se a vida de seu marido e de sua família. Ela falou assim: Senhor, por favor, não mate a minha família, nem o meu marido. Nem a minha família, nem o meu marido. Porque a minha família não tem culpa da grosseria, da burrice do meu marido. Por favor, poupe a minha casa e o meu marido. Ela ainda pediu para poupar o marido dela. O marido dela.
Abigail poderia ter sido tentada a permitir que Davi matasse Nabal. Já que ela estava com Davi, o rei Davi, com aquele monte de homens, 600 homens, com aquela moral toda que Davi tinha, né? Ela podia dizer, passa você, poupando a vida dos meus filhos, passa a espada do Nabal, porque aí eu vou ficar viúva, e se você quiser, eu vou acompanhar você. Eu vou ser a sua Maria bonita. Vou andar errante com você, porque eles não tinham casa. Eles andavam errante. Ela ia ficar livre daquele sofrimento em que ela vivia. E hoje é sofrimento que você vê na televisão. São mulheres que são oprimidas com a ignorância dos homens. São oprimidas com os homens que são alcoólatras. São oprimidas, são mulheres que são bonitas e vivem em um casamento de sofrimento por causa do marido. Mas ela não teve essa atitude. Abigail o que era legal e livraria ela de um matrimônio infeliz. Se ela tivesse ficado com Davi, seria legal, porque ela ia estar viúva e a viúva podia casar com quem ela quisesse. E ela iria casar com Davi, né? Ela estaria legalmente numa boa. Né? Estaria legalmente numa boa. No entanto, ela manteve fiel aquele cachaceiro, aquele grosso, aquele homem ignorante. Ela continuou fiel àquele homem. Em 1 Pedro 3, no capítulo 3,1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, porque também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, né? Alguém tinha ensinado a palavra do Senhor, a palavra do Deus de Israel, para essa mulher, para ela. Ela conhecia a palavra de Deus, sabia que o casamento era algo consagrado, era algo consagrado. A oferta de paz e a serenidade de Abigail. Abigail aplacou a ira de Davi. Ela não o censurou, mas usou suas palavras doces, sábia, lembrando de que Deus o escolhera para ser rei e que ele não deveria reagir com ira. Ela sabia que a vingança pertence a Deus. Davi também reconheceu, portanto, e se acalmou. Ela disse: Davi, você foi consagrado rei. Você foi consagrado rei. E você sabe que a ira vem de Deus. Então, deixe que Deus se vingue a atitude de Nabal por você.
Não suje sua mão e nem a mão dos seus homens com o sangue de Nabal, não. Deixa que Deus vai tratar com ele. Porque durante esses anos é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito todos os dias, é o que eu tenho orado. Colocando o comportamento de Nabal na presença de Deus. A vida de Nabal, naquele instante, estava estabilizada. Quando tudo parecia normal, o rei Davi passa pela região, né? E envia esses 10 homens, como eu falei, e aí vira aquela resenha toda. Só que nós não sabíamos que Deus estava trabalhando na vida de Davi e na vida de Abigail. Lições da vida de Abigail. Abigail interveio no momento correto. E essa é uma das lições que podemos aprender de seu exemplo. Quando temos sabedoria para compartilhar, coragem para agir e ajuda para oferecer, não podemos ter dúvida de agir, independente dos riscos envolvidos. A missão de paz de Abigail teve êxito. Uma vez cumprida, retornou à sua casa, à casa do seu esposo tolo. A escritora do livro, ela fez questão de colocar aqui. Ela retornou à casa do seu esposo tolo, né? Tolo. Se você tem um esposo tolo, minha irmã, ore. Ore em nome de Jesus. Ore, porque não tem mais nenhum Davi, tá? E não tem mais ninguém, nenhum guerreiro para chegar na tua casa, para proteger a tua casa, tá? Para você ir lá, chorar nos pés e pedir ajuda, pedir misericórdia e salvar a sua família. Não tem mais. A única coisa, já que você escolheu um marido tolo, fica com esse tolo. Porque foi você que escolheu esse tolo para você como marido. Tá bom? Esse é o conselho da Iraildes. Continue com o seu tolo. Porque foi você que escolheu. A solução divina. A história de Abigail continuou em 1 Samuel 25, 36 e 38. Vamos lá, 25, 36 e 38. Diz assim, 35. Então tomou Davi a mão do que tinha trazido, soube em paz a tua casa. Ele falou, vai embora para a sua casa. Vês que tens dado ouvido à voz, tá? E tem aceito a tua face. Vejo que você é uma mulher sábia e prudente, tá? E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pois ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até o dia de amanhã. Quando Abigail chegou em casa, o marido dela, o tolo,
o cachaceiro Nabal, né? O alcoólatra Nabal, ele fez uma festa, um churrasco, convidou todos os amigos, né? E encheram a cara, encheram. Tava todo mundo bêbado, todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Nabal tava sem saber aonde, nem quem era o nome dele. Porque quem tá bêbado esquece até o nome. Nabal tava ao léu, bêbado, sem saber, nem passava pela cabeça dele que a esposa dele tinha acabado de salvar a vida dele. De salvar a vida dele, de salvar a vida da família dele. Né? Abigail entrou, tirou a poeira do corpo dela, foi tomar o seu banho, foi descansar, né? E deixou ele naquela bagunça toda, né? No churrasco, na comida, na comilança. No outro dia, depois que passou a ressaca da noite, né? A cachaça da noite, porque estava a ressaca da manhã, né? Mas o álcool da noite tinha passado. E ele estava de ressaca, né? Ela estava de ressaca, ele estava de ressaca. Então vamos ver. Abigail demonstrou grande caráter. Achei. Abigail demonstrou ter grande caráter e fé pela forma que confiou em Davi, né? E ela simplesmente continuou na posição dela, respeitando o seu marido. A Bíblia jamais mencionou a tentativa de Abigail para mudar Nabal. Não, ele é desse jeito, então deixa desse jeito aí. Nem qualquer tentativa de finalizar seu casamento. Ela também não tinha nenhum desejo de se separar, nem se divorciar dele. Ela também não tinha. Mas se manteve firme em suas condições de esposa, trabalhando para manter a paz da casa. Para manter a paz da casa, né? Não me pergunte como é que ela fazia isso. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo, com certeza, era que ajudava ela. Mas vamos virar essa história, né? Vamos sair da área dramática, porque essa história de Abigail é muito dramática. É muito dramática. Ontem eu assisti o filme O Drama. Pelo amor de Deus. Só não me deu vontade de jogar o controle na televisão, porque se eu jogasse eu ia quebrar e eu teria que comprar outra televisão de 50 polegadas. Porque o personagem de Nabal, o homenzinho terrível. Homenzinho terrível. Ele só vivia naquelas tabernas, que antigamente eram as tabernas,
com aqueles copos grandes, né, de cerveja. Porque hoje as pessoas tomam cerveja gelada. Naquela época eu não sei como era que eles faziam para tomar cerveja quente. E Nabal, a vida dele era rir, cambalear, tratar os empregados deles com ignorância, com grosseria, e bebendo, vinho, cerveja, vinho. Era horrível o personagem do filme de Abigail. É horrível. Mas vamos mudar um pouco esse drama e entrar em um pouco de romance. Vamos entrar em um pouquinho de romance, tá? Quando soube da morte de Nabal, quando Davi soube da morte de Nabal, tomou Abigail por esposa. Deus não promete que sempre removerá nossos problemas, mas Ele promete estar em nossos problemas. Eu fiz questão de grifar, porque Deus, Ele não livra eu e você dos problemas. Ele não livra, mas Ele está junto com você nesses problemas. Ele não livra, mas Ele está com você. Ele está com você. E Ele estava com Mical em todos esses momentos. Ele estava com ela, com Abigail, em todos os momentos. Em cada lágrima, em cada aborrecimento, em cada humilhação que ele fazia ela passar. Deus estava ali com ela. Ela achando que estava chorando sozinha, mas não, Deus estava ali com ela. Estava ali com ela. Que coisa linda. A solução de Deus, parece difícil na vida doméstica. Parece difícil. Na vida doméstica de Abigail parecia difícil, né? Em seu tempo, né? E em sua maneira. Parecia que ela vivia uma vida muito complicada. Possivelmente Abigail sentiu a perda do marido, né? Que tinha sido fiel, porém aceitou a soberania de Deus em casar com Davi. O luto. Chorando, vestida de preto, chorando. Mas eu acho que, eu tenho certeza, eu estou falando isso, mas a gente vendo a história de Abigail, eu tenho certeza que não foi de um dia para o outro ela sepultar o marido agora e agora ela casar com Davi. Não. Ele deve, com certeza, e ela teve o tempo de luto dela. Teve o tempo de luto, né? Teve um ano de luto que era na cultura deles. Era 12 meses de luto. Abigail era uma mulher pacificadora. A palavra pode ser descrita de muitas maneiras. No momento das suas
salvação, os cristãos receberam a paz de Deus, justificados, pois, mediante a fé, pois temos paz com Deus mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Em nosso andar diário, podemos experimentar a paz de Deus. Não andeis ansiosos de coisas algumas. Em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela oração, pela súplica e em ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardai o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Filipenses 4, 6 e 7. Espero que vocês tenham gostado da história dessa linda mulher, Abigail. Que você possa, minha irmã, em nome de Jesus, como ele falou em Filipenses, coloque todas as suas petições diante de Deus. Coloque suas petições diante de Deus. Coloque suas aflições diante de Deus. Coloque as humilhações diante de Deus. Se tem alguém te humilhando, se tem alguém pisando em você, apresente ao Senhor, porque Ele tem livramento para você. Do mesmo jeito que Ele deu livramento para Abigail e toda a sua família, Ele também vai usar você com sabedoria, como pacificadora, para dar livramento à tua casa. Nesse momento, em nome de Jesus, como mulher de Deus, eu repreendo toda a força do mal sobre a tua casa. Todo espírito de contenda, de discórdia, de divisão, de fofoca, todo mal seja repreendido. E você seja, minha irmã, minhas amigas de trincheira, vocês sejam vitoriosas em nome de Jesus. E você que ainda não é minha amiga de trincheira, também seja vitoriosa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, graça e paz.